Olá, meus filhos e filhas, vamos iniciar o nosso encontro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça do Espírito Santo, Ele que venha conduzir todo esse nosso encontro de hoje, onde nós vamos retomar aqui o assunto do carisma da comunidade Paz e Bem. E hoje, muito particularmente hoje, vamos falar sobre o nosso baluarte, nosso seráfico pai Francisco de Assis. Mas para começarmos, vamos tomar a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Tornai-vos os meus imitadores, como eu sou de Cristo. São Paulo diz uma frase desafiante. Me imitem. Vocês estão me vendo aqui? Me imitem como eu imito Jesus. Então, é uma frase muito comprometedora, mas é algo muito interessante, porque é partindo desse texto do apóstolo São Paulo que nós vamos entender um pouco do papel do baluarte numa comunidade, especificamente a nossa, que é Francisco de Assis. Este homem que viveu lá no século XII, final do século XII para o século XIII, esse homem lá da Idade Média, que ainda hoje encanta o mundo. A mensagem e a vida de Francisco é tão atual que o nosso Papa resolveu assumir o nome dele. O Jorge Mário Bergoglio, quando foi nomeado Papa, ele disse: eu quero me chamar Francisco. Com certeza, essa palavra, esse gesto do Papa Bergoglio, de escolher Francisco como seu nome, também diz tudo da missão dele. Diz tudo. Do desapego, do amor à pobreza, e do apaixonar-se por Deus, porque era isso que Francisco era, um grande apaixonado por Deus. Então, é importante para nós, nesse momento, olharmos a figura de Francisco. E logo quando se entra no vocacional da comunidade Paz e Bem, nossos primeiros contatos com a nossa vocação, na verdade, se dá a partir do estudo da vida de Francisco de Assis. Porque ele é como um ponto importante da nossa vocação. Aliás, indispensável. Aqui eu tenho, e gostaria de mostrar para vocês, alguns exemplares e módulos que acontecem, os módulos do nosso vocacional, do início do vocacional. Aqui nós temos esse primeiro, que é o chamado do profeta, contando todo o chamado, a vida de Francisco, não é? Nós temos o segundo, que é sobre os primeiros momentos da vida de Francisco, também com a sua comunidade, a formação da comunidade de Francisco, não é? Quando o segundo módulo, assim, Deus me deu irmãos. O terceiro módulo, nós temos aqui a bênção da igreja e a idade de ouro do franciscanismo. Francisco vai até o Vaticano, recebe a bênção e é um verdadeiro espetáculo, né? O que acontece na vida de milhares de pessoas. Nesse quarto módulo nós temos o Fioretti. Vamos dizer, as florezinhas, são histórias, relatos belíssimos sobre a vida de Francisco, não é? Mas todo santo tem a sua dificuldade, tem a sua noite escura. Aqui vem o quinto módulo, a noite escura do Espírito. E finalizando, no sexto módulo, a missão não termina aqui. Né? Vai falar também dos últimos momentos da vida do nosso seráfico pai Francisco. Então, eu gostaria muito de tomar aqui o primeiro módulo, onde a gente faz uma introdução sobre a vocação da comunidade Paz e Bem. E, se me permitem, nós vamos fazer essa leitura juntos.
No início do meu chamado, São Francisco era apenas um ilustre desconhecido, sem nenhuma chance de ocupar qualquer lugar na minha vida. Não tinha maturidade suficiente para entender a missão dos santos e, vez por outra, achava uma afronta referir-se a um santo na qualidade de imitador perfeito de Cristo. Depois é que fui entender que, para nós, eles são exemplos e deixaram no seu rastro verdadeiras enxurradas de testemunhos. Como está lá em Hebreus capítulo 12, a partir do versículo 1. É a poderosa sabedoria de Deus que não se engana, pois às vezes caímos na tentação de achar que o Evangelho é utopia, que Cristo viveu porque era homem e Deus. Então Deus toma pela mão homens pecadores, frágeis e cheios de limitações e os fazem cumpridores fiéis do Evangelho. Não há dúvidas de que, se um homem tão frágil quanto Francisco de Assis foi capaz de assumir radicalmente a vida de Cristo, e o próprio São Paulo assim relata ser de meus imitadores como eu sou de Cristo, nós também conseguiremos. Por volta do ano de 1990, eu ingressei em um grupo que se chamava JUPAF, Jovens Unidos por Amor a Francisco. Sim, era um grupo franciscano. Aí começar a marca impressa de uma comunidade. Mudamos o nome e logo depois foi mudada a coordenação, porém algo no meu coração me deixava inquieto e eu não sabia o que era. Recebi então de uma senhora por nome Ieda um livro de título Eu, Francisco. Bastaram poucas linhas para perceber o chamado, a vocação. Não era fogo de palha, não era uma admiração, era vocação. É algo estranho, inexplicável. É como se até então caminhássemos no escuro, tateando as paredes, batendo nos objetos e achássemos o interruptor. Daí ligássemos as luzes e com alegria víssemos todo o caminho que trilhamos e reconhecemos todos os objetos. Ah, era uma cadeira? Sim, uma cadeira de balanço, porque eu senti se mexendo quando bati. Algo precisa ser feito, pensava eu. É verdade que outras luzes necessitam ser ligadas, mas depois de acender a primeira, posso supor o que está por vir. Embora caminhando no escuro, sei que estou numa casa e posso perceber quais os próximos obstáculos. Sei do perigo de cair num buraco inesperado, mas a certeza de estar numa casa me encoraja a seguir em frente. Depois de tantas lutas, uma vigília no primeiro final de semana de 1997, iniciaria a obra Paz e Bem. Daí para frente, segurei na mão de Deus com muita força e deixei que ela me guiasse. A mão de Deus nos leva a este inesgotável tesouro de riquezas incalculáveis, que é o vocacional Paz e Bem. A primeira fase, direcionada a toda a comunidade, é tão somente um estudo aprofundado da vida do nosso pequeno pai seráfico Francisco de Assis, modelo inspirador da nossa comunidade. Durante os próximos 6 meses, mergulharemos na fascinante história desse homem que tentou imitar Jesus de tal modo, a ponto de um autor italiano escrever a estrofe de sua canção assim: "E já não sabia se dizer com Vera se era Francisco ou se Cristo era." Francisco imitou tanto ao Senhor que as chagas de Cristo ficaram gravadas em suas mãos, em seus pés e no seu lado. Então, meus irmãos, olhando para o pobrezinho de Assis, nós vamos encontrar elementos muito importantes para a vocação Paz e Bem. Minha vida foi muito tocada ao olhar a vida desse servo, descalço, peregrino, apaixonado pelo Senhor. Primeiro o amor do Senhor, que o transformou. Porque
É ilusório dizer, ou até equivocado dizer, que foram os pobres que levaram Francisco a Jesus. Não. Foi a experiência autêntica que ele teve de Deus, com uma experiência do amor de Deus, que fez com que ele se apaixonasse pelos pobres, pelos leprosos. Então, Francisco, antes de tudo, era um homem apaixonado por Deus. Por isso que o nosso carisma diz, na paixão do Senhor, viver e promover a paz e o bem. E nós vamos falar sobre essa nomenclatura, nós vamos falar sobre o carisma, dissertando essa frase mais na frente, mas dá para a gente entender. Na paixão do Senhor, não só no sofrimento de Cristo, mas apaixonado pelo Cristo. Isso é importante, nós vemos que, porque Francisco era apaixonado pelo Cristo crucificado. Não é à toa que nós temos aí os nossos crucifixos, nós trazemos aqui, porque o microfone está bem aqui, mas o nosso sacramental, você pode ver aí, esse sacramental nosso, que é a cruz de São Damião. E no nosso próximo encontro nós vamos estar falando sobre esses elementos que compõem o carisma Paz e Bem. Não só o sacramental, mas todas as coisas que nós temos e que são elementos de nossa espiritualidade. Nós vamos perceber que em todos esses elementos está o carisma de Francisco, né? Na verdade. A vida do pobrezinho de Assis, que era apaixonado por Deus. Se apaixonou de tal modo que sentiu, interessante quando ele foi fazer o primeiro presépio em Grétio, era encantador, como ele todos olhavam e viam Francisco que estava em êxtase, se impressionava como um rei poderoso, dono de tudo, escolheu nascer num berço tão humilde. Por isso que Francisco, ele adota algo interessante para a vida dele. Ele desposou a Senhora Pobreza. Daí, meus irmãos, como membro da comunidade Paz e Bem, como vocacionado, como pessoa que tem o carisma Paz e Bem, não tem como fugir dessa realidade. Ser apaixonado por Cristo e a partir dessa paixão se desapegar. Ser generoso, ser apaixonado pela missão. Desposar a Senhora Pobreza, como Francisco fez. Personificou de tal modo que fez uma cerimônia casando com a pobreza. Outra coisa que é uma característica muito forte de Francisco é o amor e o respeito pela igreja e pelos seus ministros ordenados. Francisco tinha um amor tão profundo pelos sacerdotes que ele se achava indigno. Teve que se ordenar diácono, porque era necessário que fosse um clérigo que estivesse à frente, caso isso ele não podia fundar aquela comunidade religiosa, mas ele se negou a ser sacerdote porque ele se achava indigno. Veja só, o próprio Francisco se achava indigno. Ele dizendo que, num dos seus relatos, que se ele estivesse no caminho e aparecesse um anjo diante dele, e um pouco mais adiante aparecesse um sacerdote, e aquele sacerdote, se aquele sacerdote fosse um homem ruim, um homem não muito bom, ele com certeza abandonaria, ou passaria adiante do anjo, cumprimentaria o sacerdote, beijava a sua mão e só depois ia falar com o anjo. Interessante, né, gente? Como isso é interessante. Daí, meus irmãos, hoje, nesse nosso encontro, falando sobre o nosso baluarte, como ele é importante. O baluarte é aquela pessoa que está à frente, né?
Então é esse que nós vemos Francisco de Assis, que protege, que inspira, que norteia o nosso carisma. E nós vamos entendendo, em tudo que a comunidade faz, tem um pouco de Francisco. E se nós formos, assim como diz São Paulo, imitadores de Francisco, nós seremos imitadores de Cristo. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Daí a importância. Aqui é só um breve comentário sobre a vida do nosso querido baluarte, Francisco de Assis. O Papa, quando recebeu Francisco, aqui deu um dos capítulos que nós apresentamos, um dos módulos, quando Francisco vai pedir a bênção da igreja, que a princípio aquele homem maltrapilho, descalço e tal, chega, não é muito bem recebido, mas o Papa tem um sonho com ele. O sonho do Papa é interessante, é incrível, porque o Papa ele sonha com um mendigo, um andarilho, descalço, magrinho, faminto, segurando a basílica, apoiando aquelas colunas enormes da Basílica de São João de Laterano, que era a catedral do Papa na época, então, a igreja do Papa, e ele segurava ali. E o Papa entendeu que aquele homem estava segurando a igreja. Aí nós entendemos o primeiro chamado de Jesus, aquela voz de Deus que diz para Francisco: reconstrói a minha casa que está em ruínas. Ou reconstrói a minha igreja que está em ruínas. Por isso que ele vai reconstruindo, reformando São Damião, Santa Maria dos Anjos, até reformou 3, depois foi entender que essa igreja que Francisco veio reformar não é a igreja de pedra, né? É a própria instituição. Francisco foi uma voz profética naquela época. E digo para vocês agora mais ainda. Por isso que nosso Papa assumiu o nome Francisco de Assis. Um carisma, meus irmãos, ele existe por causa de uma necessidade do seu tempo. O carisma Paz e Bem nasceu por uma necessidade. E o baluarte diz muito dessa necessidade. São Francisco de Assis é um personagem atualíssimo. Não só no meio religioso, gente. O mundo inteiro admira Francisco pelo amor à natureza. Na verdade, Francisco era apaixonado por Deus e por tudo aquilo que Deus criou. Ele chamava o fogo de irmão, a água de irmã, a terra de irmã, irmã Lua. Então esse contato de Francisco com a natureza impressiona até os ateus. E Francisco é para nós esse sinal de Deus. Muito importante. Você que é membro, que é consagrado dessa obra, precisa muito. Nós precisamos muito, cada vez mais, compreender, estudar e mergulhar na vida do nosso baluarte. Mas não só saber, ele tem que ser exemplo para nós. Nós precisamos seguir os passos deste servo querido, que nós chamamos carinhosamente de pequeno pai seráfico. Que Francisco de Assis, junto do Senhor, interceda para que toda essa obra cresça no amor apaixonado por Deus e possa fazer como Francisco, gritando ao mundo: o amor não é amado, o amor não é amado. Ou dizer diante de uma cruz entre soluços: meu Deus e meu tudo. Nos apaixonemos por Jesus, como o nosso baluarte se apaixonou por Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.